Olá pessoal, estamos aqui de volta para falar então da recuperação de áreas degradadas. Então a gente já sabe que os recursos naturais, né, os ecossistemas, eles são muito explorados, né? E existem algumas formas, né, de recuperar essas áreas degradadas, tá? Elas podem ser feitas com ações antrópicas, né, através do homem, replantando, né, fazendo plantio, usando novas estratégias aí para recuperar essas áreas. E uma delas é então, né, as unidades de conservação que a gente já viu para evitar essas áreas degradadas, mas se isso ocorrer, nós temos aí, né, o plantio de árvores de espécies nativas daquele local para tentar restabelecer o ecossistema. Mas nós temos também uma restauração natural que pode acontecer nessas áreas, tá? Então, o que pode ser feito? Então, depois que houve extrativismo, né? Que houve aí desmatamento, queimadas, acúmulo de resíduos. O ser humano, como eu já falei, ele pode atuar, né, para recuperar essas áreas, mas a própria natureza se empenha também para fazer essa recuperação chamada de sucessão ecológica. Então, a sucessão ecológica é um processo, gente, natural, onde a natureza se encarrega, né, por restabelecer aquele local, né? Então é um processo gradativo, não é do dia para a noite, é um processo que leva anos, tá? Muitos anos, dependendo do tipo de degradação, mas se não tiver tanta poluição assim, a natureza ela consegue, né, ao longo dos anos e se restabelecendo por meio de um processo chamado sucessão ecológica. Percebo então que aqui nós temos uma área, né, nua, que foi a área então degradada, e começa então a habitar aí pequenos ser vivos que são um pouco mais simples e fácil, né, de desenvolvimento. E eles, como não depende de tanto nutrientes, de tantos recursos, eles conseguem habitar aqui e sobreviver, que são os líquens e os musgos, né? E a importância desses seres vivos, gente, é que eles vão preparando aquele local para a chegada de novos organismos, tá? Porque quando passa por ali, por exemplo, um pássaro e deixa cair uma semente, vai ocorrendo o quê? Né? O nascimento de alguns arbustos, gramíneas. Com o passar do tempo, nós vamos tendo aumento desses arbustos até chegar em árvores de grande porte e aí a gente já ter uma grande biodiversidade. Nós não estamos vendo aqui, mas provavelmente nós temos espécies de pássaros, insetos, vertebrados e invertebrados habitando nesse local. Então, naturalmente, essa recuperação ela pode acontecer. Isso depende muito do estado de degradação, tá, gente? Não é que, então vamos acabar com tudo que a natureza por si só se restabelece. Não, não é assim, tá? Mas essa sucessão ecológica, ela acontece ao longo dos anos, tá? Porque muitas coisas acontecem naturalmente, né? Os recursos são explorados também pela própria biodiversidade local e ao longo do tempo a natureza ela precisa se recompor e essa reconstrução, né, esse restabelecimento nós chamamos de sucessão ecológica. Prestem atenção, existem dois tipos de sucessão ecológica, a primária e a secundária. Se aquele local nunca foi habitado antes, não é habitado por ser humano, tá, gente? É habitado por algum ser vivo, plantas, enfim. Se antes, por exemplo, eu tinha lá uma rocha nua, que era apenas uma rocha, mas que ao longo dos anos
foi ali se instalando líquens, musgos. Essas rochas foram se decompondo, formando um solo mais fértil. E aí começou a surgir então algumas gramíneas, depois pequenos arbustos. E ao longo do tempo essas árvores foram aumentando até formar então uma floresta. Então percebam que aí eu tenho uma sucessão ecológica primária. Eu não tinha nada antes e ao longo do tempo foi formando-se então um ecossistema, tá? Mas se eu já tinha um ecossistema e esse ecossistema foi destruído, ou por uma questão natural, né? Uma erupção vulcânica, um tsunami, ou por ação antrópica, né? Um desmatamento, uma queimada, enfim, por algum motivo esse local, esse ecossistema foi destruído, foi degradado. Mas ao longo do tempo ocorre a sucessão ecológica. Eu chamo isso de sucessão secundária, porque ali havia um ecossistema. Ele foi degradado, destruído e depois se restabeleceu ao longo dos anos, tá? Então, nós temos sucessão primária, quando não existia nada e passou a existir um ecossistema, e quando já tinha, foi destruído e se restabeleceu, certo? E ao longo do tempo, pessoal, vendo a importância então, né, dos recursos naturais e observando aí também a ação humana, muitos estudos são feitos, né? E um deles, né, que nós já vimos que foi criado, foram as unidades de conservação, mas nós temos também a ecologia da restauração, né, que serve para então tentar solucionar alguns problemas. Um dos problemas, gente, bem comum, é o desmatamento próximo a rios, né? E isso é muito ruim, porque a gente sabe que as raízes das plantas conservam o solo, né? Evitam a erosão, né, do solo e, consequentemente, evitam também o assoreamento, que é quando, por exemplo, quando você tira todas aquelas plantas próximas aos rios. Essas plantas são chamadas de matas ciliares, né? Quando você tira essa vegetação, o que acontece? Esse solo ele fica mais solto e se vem uma chuva, todo aquele sedimento é levado para o rio. Então pensa, se você está levando barro, se você está levando sedimentos ao rio, esse rio tende ao quê? A ficar com menor vazão, com menor quantidade de água. O leito fica mais raso e com a tendência de secar com maior facilidade em períodos aí de seca, que nós chamamos isso de assoreamento. É quando o rio ele começa a ficar raso por conta do depósito desses sedimentos. Mas o que acontece? Existem então as plantações aí, né, e conservação de matas ciliares, que são essas matas que ficam próximas aos rios, e elas são extremamente importantes porque elas mantêm então, né, o leito dos rios, né, de maneira saudável, da quantidade certa, evitam a erosão do solo, evitam o assoreamento, além, gente, de também ajudar, então, até no clima, né, daquele local. E isso é muito importante. Então, por isso que tem se feito muito o reflorestamento de espécies, né, desses locais, tá? Beiras de rios, que nós chamamos, então, essas vegetações de matas ciliares, certo? E outros fatores, pessoal, bem interessante, né, que a engenharia, né, tem utilizado, tem pesquisado, né, são alguns tratamentos que podem ser feitos também para recuperar algumas áreas que foram prejudicadas, tá?
Então, um desses tratamentos que a gente assim pode chamar é a biorremediação. Biorremediação. O que seria isso? É você usar, então, né? É você usar seres vivos para remediar, ou seja, para fazer algo bom naquele local, né? Se aquele local está poluído, você usa alguns tipos de seres vivos para fazer então a limpeza desse local. Não é qualquer ser vivo, tá, gente? São alguns seres vivos unicelulares, né, que nós chamamos de micro-organismos, principalmente os procariontes, que são bactérias, tá? Alguns fungos também são utilizados, os fungos são eucariontes, mas muito mais as bactérias. O que essas bactérias fazem? Aqui a apostila dá o exemplo para vocês de uma área contaminada com petróleo. O que as pessoas fazem, né? As pessoas da bioengenharia aí. Eles estudaram que esses micro-organismos, principalmente aqueles anaeróbios, ou seja, que não dependem do oxigênio, né, para a produção de energia, são inseridos nesse local onde está contaminado e esses micro-organismos vão utilizando dessa matéria orgânica, né, convertendo essa matéria orgânica em fertilizante, né, que pode ser então usado para restabelecer esse local. Ou essas bactérias vão utilizando essa matéria orgânica, extraindo toda essa matéria orgânica do ambiente, né, usando isso como base para sua produção de energia, e assim você vai eliminando essa contaminação com o auxílio dessas bactérias, tá? Que são chamados de biorremediadores, tá certo? E nós temos também outra técnica para tentar recuperar as áreas degradadas, que são os incrementos biológicos. Eu não sei se vocês já estudaram, não me lembro, é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio, gente, ele é extremamente importante para a formação de proteínas, né? As bases nitrogenadas que compõem, então, o nosso organismo, o nosso material genético. Só que o que acontece? O nitrogênio é o componente em maior quantidade do ar, porém nós não conseguimos absorvê-lo diretamente por meio da respiração. Só que existem algumas plantas que, com a ajuda de bactérias, ajudam, né? Então, plantas e bactérias fazem a fixação desse nitrogênio no solo, tá? Permitindo, então, que outras plantas usem esse nitrogênio para, então, desenvolver suas proteínas, né? Fortalecer o seu organismo, porque ele funciona como um adubo, tá, gente? É um fertilizante bem potente e é extremamente importante para as plantas e para qualquer outro ser vivo. Então, o que acontece? Em algumas sucessões ecológicas, pode ser primária ou secundária, algumas plantas habitam aquele local, né, ou são inseridas para habitar aquele ambiente, para fazer então a fixação do nitrogênio, tá? E preparar esse solo para que novas espécies possam habitar e conseguir também utilizar esse nitrogênio fixado ali e conseguir sobreviver, se desenvolver de forma saudável e natural, tá? E nós, quando vamos consumir aí algum outro animal ou um vegetal, a gente está ingerindo também esse nitrogênio. Então, é um processo bem bacana, né? Utilizando aí também ser vivo, no caso plantas, para ajudar na fixação desse nitrogênio. E pensando também, pessoal, na recuperação dessas áreas degradadas e na conservação, né, de muitas outras, foram criadas também políticas públicas, que são, né, atividades, são programas, documentos que têm o intuito, então, de
assegurar os direitos, né, dos cidadãos ao uso, né, dos recursos naturais, mas também provendo, então, a integridade, né, a conservação desses recursos naturais, tá? Então, nós temos diversas políticas públicas que colocam como prioridade aí o uso de energia renovável, como energia eólica e solar, conservação das biodiversidades, que são as áreas de conservação que nós vimos, né? Decisões relacionadas à economia do nosso país, como agricultura, pecuária, que estão relacionados diretamente à economia e à degradação ambiental. Então, nós temos aí políticas públicas relacionadas à coleta de resíduos, né, industriais, resíduos domésticos, então os lixos. Nós temos políticas públicas para empresas, né, para tentar diminuir a emissão de poluentes. Então, diversas políticas foram criadas com o intuito de preservar o nosso ambiente, tá? E, de forma geral, preservar a nossa vida também, a nossa qualidade de vida, né? Então, eu gostaria que vocês lessem com calma essas 2 páginas aqui, que vai falar de alguns documentos, tá? Que foram criados, algumas políticas públicas. E nós encerramos e terminamos a nossa apostila por aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado, tenham consciência, né, do que nós podemos fazer, porque conhecimento abre o nosso olhar sobre tudo, né? E quem tem conhecimento, gente, não pode tapar os olhos, não pode fingir que não sabe. A gente tem que tomar atitudes e atitudes certas, tá? E façam as atividades, né, da apostila, do caderno de atividades, que eu vou disponibilizar para vocês os gabaritos, tá bom? Encerramos por aqui, então, a nossa apostila do 4º trimestre. Vencemos mais uma etapa, né? E obrigada por cada um que assistiu a aula. Sei que não foram todos, né? Mas a você, aluno ou aluna, que dedicou o seu tempo, que não desistiu, né? Em meio às dificuldades, eu te agradeço pela sua companhia, por dividir comigo o seu tempo, tá? Então, que você tenha aprendido muito, tirado proveito de alguma coisinha que eu tenha falado aqui, tá? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. E quem sabe, se Deus quiser, o ano que vem, juntos.